Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar o mate feridor, que é aplicado usando um cavalo e a dama. Ele é muito bonito, porque envolve inclusive o sacrifício da dama. Bem, vamos ao trabalho. Dama cheque. O rei não pode fugir para F8 em razão do mate em F7. Então ele foge para H8. As brancas aplicam cheque com o cavalo, rei G8, cheque duplo, cheque com a dama e com o cavalo. O rei não pode jogar para F8 em razão do mate em F7. Então ele foge para H8. Em seguida, as brancas aplicam cheque. A única solução é capturar a dama. E agora as brancas aplicam cheque-mate com o cavalo. Bem, vamos retornar à posição inicial. Eu quero que vocês percebam que não há necessidade de que o cavalo e a dama estejam necessariamente nessas casas. Eles podem estar em outras casas, desde que a dama possa aplicar o cheque contra o rei negro usando essa diagonal, e que o cavalo tenha acesso à casa F7. O que ele pode fazer, por exemplo, a partir de D6, de E5 ou de G5. Pelo menos são as casas em que será mais comum que as brancas possam aplicar esse mate. Então, eu vou aqui fazer a mesma manobra, aplicar o mesmo mate partindo de casas diferentes. Vejam como funciona. Dama, D5, cheque. Rei não pode vir para F8. Então, rei H8. Cavalo F7, cheque. Rei G8. Cavalo H6, duplo. Rei H8. Dama G8, cheque. Torre toma. Cavalo F7, mate. Bem, apenas por fins didáticos, eu vou inverter as peças de posição. Vou mudar a aba, só para a gente fazer um exercício aqui de visualização. Imagina que nós estivéssemos nessa posição. A gente iria aplicar o mate filidor na aba da dama. Dama cheque, rei sai. Cavalo C7, cheque. Rei sai. Cavalo A6, cheque, duplo. Com o cavalo e com a dama. Rei A8. Dama B8, cheque. Torre captura a dama. Cavalo, mate. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício na defesa. Exemplo. Dama cheque. Rei sai. Cavalo C2, cheque. Rei sai. Cavalo A3. Cheque duplo. Rei sai. Dama B1, cheque. Torre toma. B1. Cavalo. Mate. Vamos inverter agora. Para outra ala. Dama B6, cheque. Rei H1. Cavalo. Cheque. Região. Cavalo H3, cheque, duplo. Rei H1. Dama cheque. Torre toma. Cavalo mate. Bem, vou mostrar agora uma outra posição muito parecida e que também pode terminar com um mate filidor. Só que normalmente o adversário se defende corretamente e você vai apenas ganhar material. Imagine essa posição. Vocês encontram essa posição numa partida. Dama D6 cheque, rei sai. Cavalo C7 cheque. Se o rei fugir para D8, você vai aplicar o mate filidor, normalmente. Só que o adversário costuma se defender corretamente nesse tipo de posição. Então quando você aplica cheque, o rei foge. Em seguida você joga cavalo cheque. E quando ele captura o cavalo, você ganha qualidade. Claro que, entenda, o meu objetivo nesse vídeo é fazer
com que a gente possa entender com facilidade essa manobra. Não necessariamente dar mate no adversário aqui. Estou apenas mostrando como funciona o mate Philidor. Bem, agora a gente vai ver alguns exemplos práticos de partidas reais em que esse mate foi aplicado. Agora vamos examinar nosso primeiro exemplo prático de aplicação do mate Philidor. Trata-se de uma partida jogada no ano de 1849 por um jogador chamado Paul Morphy. Pause o vídeo e tente você mesmo encontrar a solução. Retomando, nessa posição, as negras jogaram cavalo cheque. Situação na qual as brancas deveriam ter capturado o cavalo com a torre. O que não foi feito. O rei jogou para, no caso, G1, seguindo de cavalo cheque, duque, rei H1, dama, cheque, torre, captura, dama, única, e cavalo checkmate. Vamos agora examinar o nosso segundo exemplo prático de aplicação do mate Philidor. Trata-se de uma partida do ano de 1859, também jogado pelo Paul Morphy. Recomendo que você pause o vídeo e procure a solução. Retomando. Nessa posição, as brancas jogaram cavalo C5, cheque. O rei não pode fugir para D8, em razão do mate em D7. Então ele só tem uma solução: fugir para B8. Em seguida, as brancas aplicaram cavalo D7, cheque. Única, rei C8. E as brancas continuam com cavalo B6, cheque duplo. Mais uma vez, as negras não podem fugir para B8 em razão do mate em D7. Então, elas só têm uma alternativa: rei B8. O que as brancas jogaram dama C8, cheque. Torre toma C8 e cavalo D7, checkmate. Bem, encerramos assim a nossa exposição. Quero lembrar que é muito importante que a gente desenvolva a capacidade de identificar padrões táticos durante a partida, justamente para que, se o adversário nos der a oportunidade de aplicar o mate Philidor, a gente tenha condições de, durante a partida, identificar aquele padrão e aplicar o mate Philidor. E por outro lado, pensando na nossa defesa, também é muito importante que a gente seja capaz de identificar esse padrão, justamente para não dar ao adversário a oportunidade de aplicar o mate Philidor. Então, é fundamental que você desenvolva a capacidade de identificar essas oportunidades, justamente para que você possa vencer quando tiver a chance e para que você não cometa nenhum erro e permita que o adversário vença a partida. Bem, forte abraço. Tchau, tchau.